Neemias 4,16 diz assim: E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo que nós estamos chamando, a revelação nos trouxe isso, que é o tempo do breve, porque a igreja ela vive, ela anseia e ela vive esse tempo em que nós cremos que Jesus está para voltar. Nós não podemos esquecer disso nunca. Mas na caminhada, no dia a dia, na vida espiritual das irmãs, e também nestes últimos dias, nós temos visto um assunto que tem sido uma bênção e será uma bênção para a vida de cada irmã, para cada um de nós. Tempo de reconstrução. É isso que nós também, dia a dia e na nossa vida espiritual, nós todos precisamos viver. Neemias é o exemplo. É aquele livro que nós estamos estudando e vendo que, quando há aplicação profética, nós entendemos sim que vivemos também esse tempo de reconstruir as nossas vidas, de buscarmos cada vez mais uma bênção de Deus para o nosso coração e para a nossa vida espiritual. Mas o que nós precisamos entender é que, de maneira prática, ou seja, nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui. A obra que Neemias estava fazendo, ela encontrou diversas oposições. Então, esse trecho da palavra que nós lemos, nós vemos que não só Neemias, mas ali todos aqueles que estavam envolvidos, eles usavam de armas, eles tinham armas na mão. E nós vemos também que para enfrentar essa oposição e poder reconstruir os muros e alcançar o seu objetivo, a gente percebe que Neemias ele não estava sozinho. Neemias ele contava com o povo, como corpo. Não era só ele, o líder, né? Aquele que estava à frente, mas havia todo um povo por trás dele, e é assim também na obra do Senhor. Então a preocupação de Neemias, diante das oposições, era em construir, mas também defender. Por isso que ele tinha as armas nas suas mãos. Não é só construir, ou seja, não é só crescer, não é só se preocupar em crescer espiritualmente, mas precisa haver por trás todo um cuidado e uma vigilância. Por quê? Porque o inimigo ele está aí. Ele tenta impedir a reconstrução, ele tenta impedir a obra de Deus, ele tenta impedir que as coisas aconteçam. E o que Deus queria para aquilo ali? Queria a vitória do povo, a vitória de Neemias. E quantas não são as vezes que Deus tem dado vitória ao seu povo neste lugar? É defender os valores que, com o passar dos anos, foram construídos no coração e na vida espiritual de cada irmã. A sua alma, ela precisa de um cuidado. Então, o que é tapar as brechas, erguer os muros, recolocar as portas? É você ter um cuidado todo especial com a sua vida espiritual, para que nada se perca na sua caminhada. Há maneiras que o Senhor tem nos ensinado de vencer o adversário, porque o adversário ele não dorme. Por isso a constante vigilância, né? Por isso o envolvimento. Nós precisamos entender, minhas irmãs, que quanto mais nós trabalharmos na obra, quanto mais nós nos envolvermos com a obra do Senhor, mais Deus vai nos tornar fortes na presença dEle, espiritualmente falando. Então o que é você estar envolvida? O que é você trabalhar sem parar? É você entender que, antes de mais nada, nós precisamos ser espirituais. Qual hoje é o seu ponto fraco? O que é que tem faltado na sua vida espiritual, não é? O que é que talvez o adversário tem roubado da sua vida, tem tentado destruir, não é? E hoje aqui é dia de vitória na presença do Senhor. Se houve perdas até aqui, há um Deus que quer restituir, há um Deus que quer renovar a vida espiritual.
E o texto que nós lemos fala ali de algumas armas que o povo usava, como eu disse, para defender e continuar reconstruindo. Porque eles tinham adversários ferozes ali, homens importantes naquela região que se levantaram contra a obra. Veja bem como as coisas são espirituais, como isso não acontece no dia a dia das irmãs. Olha o nome dessas pessoas: Tobias, Sambalate e Gesem. Nós fomos procurar no dicionário bíblico para ver o significado desses nomes. Qual é o sentido da luta, da oposição? Por exemplo, Tobias significa, sabe o quê? Desprezo. Quantas vezes a gente passa por situações, não dentro da igreja, mas no dia a dia, às vezes no trabalho, nos estudos, talvez até com familiares, mas enfim, que a gente vê que o adversário está trabalhando para que as pessoas venham com esse tipo de coisa, O outro, Sambalate, zombaria. Às vezes ser crente é sinônimo exatamente disso. As pessoas olham para nós e falam: mas você não é crente? Por que isso está acontecendo? Você não é crente? Por que essa luta? Por que essa prova? O outro, Gesem, calúnia. Olha só. Mas em meio a tudo isso nós podemos dizer: o Deus de Israel, louvado seja o Senhor, Ele tem nos dado armas poderosas. Quando ele fala das armas aqui, a primeira que ele cita é a lança. E nós estudamos aqui na escola bíblica, é a arma capaz de não permitir o corpo a corpo. Porque você, primeiro, precisa ter firmeza para lançar a lança, Firmeza na mão, precisa lançar com força para atingir, ela atinge ao longe. Nós não precisamos estar perto do perigo. Nós não precisamos nos envolver com determinadas coisas. Você precisa ter sabedoria e discernimento para entender que há coisas que você pode evitar. Por exemplo, você precisa discutir sempre. Aquele que quer estar por cima de tudo. A Bíblia diz que nós precisamos ser tardio em irar-se. Então, queridas, é um exemplo que nós podemos dar aqui. Às vezes com o esposo, às vezes no local de trabalho, sempre uma palavra branda e revelada, ela convém. Como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer se nós tivermos a palavra revelada no nosso coração. É a lança. Nós precisamos lançar de longe mesmo, não se envolver com esse perigo, com o embate ali. Por quê? Porque você pode ser atingido. E como eu disse aqui, para você lançar a lança, precisa ter firmeza nas mãos. Há uma palavra que precisa sair da sua boca, precisa ser firme. Não é qualquer palavra, é a palavra de serva, da certeza da vitória em Deus, da certeza da palavra na revelação. Então, quando você lança a lança, ela atinge o inimigo antes dele chegar. Então, às vezes o adversário está querendo uma sutileza ali para te atingir, mas quando você usa a palavra de Deus, a palavra revelada, você tem menos problemas, Outra coisa que eles usaram foi o escudo. E nós sabemos daquela palavra lá em Efésios, que faz referência ao escudo da fé. Então, a fé é aquilo que defende o crente. A fé, o escudo da fé, ele serve para combater os dardos malignos do inimigo, que são lançados de todos os lados. Nós vimos isso na escola bíblica aqui, o pastor Judeuti falou. O escudo você pode colocar ele à sua frente e virar para cá, virar para lá, de onde vier os dardos, de onde vier o ataque do inimigo, o escudo, ele vai te defender. Deus está falando aqui para nós que nós precisamos ter uma fé prática. Ou seja, no dia a dia, para que nós precisamos de fé? Para enfrentar provações, para enfrentar enfermidades, para enfrentar uma falta de emprego, para enfrentar, às vezes uma luta no lar. Para que você precisa de fé? Olha, eu preciso de uma bênção para o meu filho, para a minha filha. Você precisa ter fé para buscar o Senhor, para crer que Deus pode dar uma bênção. Eu preciso de um livramento. Opa, tenho fé, o Senhor vai me abençoar. Quando Efésios fala sobre o escudo da fé, ele diz assim, olha, sobretudo o escudo da fé. O que ele está querendo dizer? Que acima de qualquer coisa na sua vida, a fé redentora, aquilo que Deus ensinou para você,
ela deve vir em primeiro lugar. Porque se acabou a fé em Deus, acabou tudo. Do que nós vamos viver? Da nossa própria força, da nossa razão, daquilo que nós achamos que podemos fazer? Não. Existe um povo e nós somos este povo, nós confiamos em Deus, louvado seja o Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fé. Então, queridas, ele continua dizendo dos arcos, né? E a figura do arco é algo sensacional, porque o arco ele era usado, né, para lançar a flecha. Os arcos falam da oração que o Senhor atende. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque lançar ao longe, ou seja, é aquela oração que alcança ao longe. Você está orando aqui neste lugar, mas a sua oração vai alcançar aquele que às vezes está muito distante de você. Você quer um exemplo? Obra no exterior. A obra não tem crescido no exterior, por quê? Porque as irmãs oram aqui neste lugar, e o Senhor ao longe, né, Ele alcança. Couraças, né, é a firmeza da doutrina. Então as couraças aqui fala daquilo que é a doutrina, que protege. A couraça ela é usada na altura do peito. Então a doutrina desta obra, a doutrina revelada pelo Senhor, ela protege o nosso coração. O coração fala do quê? De sentimentos. Você não pode ficar triste. Quantas vezes nós ficamos tristes? Quantas vezes por um acontecimento ou outro, vem uma tristeza em nosso coração? As irmãs não podem ficar magoadas? Certamente. Alguém pode ofender, trazer uma palavra, e vem a mágoa, infelizmente. Às vezes é uma palavra que te atinge, o seu coração fica ferido, fica triste. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque nós temos um Deus que tem nos ensinado doutrinas que podem vencer tudo isso. Nós sabemos que é um Deus que nos protege, um Deus que nos defende, um Deus que está ao nosso lado. Então sempre nós estaremos fazendo a obra, mas também nos defendendo, porque nós queremos vencer. E para terminar, meus queridos, eu quero só dar o exemplo de Neemias, que é tipo do servo valente. Neemias, ele foi, fez toda a obra que ele precisava fazer, ele foi, fez tudo aquilo, mas quando ele terminou, a palavra fala que ele voltou para o palácio, ele voltou para a presença do rei, com gozo, com alegria no seu coração, porque ele tinha feito todo o propósito de Deus. É a mesma coisa que um dia vai acontecer com cada um de nós, e com a sua vida, a vida de cada uma das irmãs aqui. Hoje nós estamos fazendo a obra, mas um dia tudo vai acabar, e nós voltaremos para a presença do Rei Jesus, louvado seja o Senhor. A eternidade ela nos espera. Por isso dia a dia, na prática, numa vida de fé, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fazer a obra, mas também defendê-la com as armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor.